Estamos hoje na lição de quarta-feira e é um dos temas um pouquinho tristes para mim, porque falar um pouco da nossa realidade em relação àquilo que Deus espera, em relação àquilo que Deus faz. Você se recorda de quando Deus terminou de criar, né, o mundo, Adão e Eva, e viu Deus que tudo era muito bom, ele deu algumas orientações. Infelizmente, algumas coisas aconteceram e os nossos primeiros pais não conseguiram cumprir aquele que seria a sua responsabilidade naqueles dias. E por causa disso, o pecado acabou entrando na terra. Como eu disse nos outros dias, isso pode, de certo modo, ter frustrado. Mas Deus já antevia isso e já tinha um outro plano de escape. Mas aquilo trouxe um mal que nossos pais não somavam. E com certeza aqui fica uma das primeiras lições. Tudo aquilo que a gente pensa que tem o poderio de fazer, com certeza só vai me fazer muito mais mal do que se a gente ficasse firme naquilo que nos predestinaram a não fazer. Você recorda quantas vezes a mãe ou o pai, quando você era criança, disse para você não mexer numa ou noutra coisa? E você naquela só talvez querendo ver, você acaba tocando e talvez era uma coisa frágil e ela acaba caindo. Então, o mesmo aconteceu com o nosso mundo. Nós agora vivemos num mundo cheio de pecado, terrível, e como falamos nas lições passadas, que está de mal a pior. Mas a grande notícia e a sacada disso é que Deus não nos abandonou independentemente de tudo isso que aconteceu. Mesmo que algumas teorias, né, e uma das quais é ateísta, defende que a gente foi criado tudo bem por Deus, mas depois de não obedecermos a Deus, Ele limpou as mãos e nos abandonou e cada um por sua sorte. A Bíblia prova o contrário. A Bíblia prova que Deus está a cada passo, independentemente das coisas se desintegrarem, Deus ainda está lá agindo. Quero ter um exemplo vivo disso? Em 2 Reis, capítulo 20, versículos 8, 9 e 10, mas o versículo 20, o capítulo 20, vem falando sobre um momento em que Ezequiel pegou uma doença e Deus mandou o profeta ir ter com ele para lhe avisar que ele preparasse a sua casa, que em 3 dias ele ia morrer. Aí Ezequiel entrou em pranto, declarou, nem que fosse da minha vez eu também teria feito o mesmo. E foi orando a Deus, dizendo algumas coisas. Só que Deus mandou o profeta voltar para lá e dizer, você já não vai morrer. Deus ouviu a tua oração e você vai viver. Aí ele pediu um sinal. É curioso que nós temos a tendência de pedir a Deus um sinal, né? Eu quero fazer isso. Se for a vontade de Deus, que Ele me mande isso ou que me mande aquilo. Se lembra de Gideão? Também havia pedido um sinal. Moisés também não deixou de pedir um sinal. E o sinal era que, enquanto ele guerreava, tinha que manter as mãos erguidas. Josué também fez isso. Então, muita gente, é tendência nossa como humana, pedir um sinal. Não é por acaso que quando a gente faz um empréstimo, tem que deixar alguma coisa para o resgate. Porque sinal, a gente gosta de sinal, a gente gosta de acreditar quando tem alguma coisa palpável. E Ezequiel também foi a mesma coisa, ele pediu um sinal. Então o profeta, e eu gostaria de introduzir você no versículo 9 desse capítulo 20 de 2 Reis. O profeta Isaías respondeu a Ezequiel o que ia acontecer. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá. Naquela altura, você pode entender isso, que os relógios não eram como são no nosso tempo agora. Então, adiantar a sombra, pode dar-se o caso que o sol está se atrasando e como estamos em horário de verão, ou terminou o horário de verão, você viu que as horas parecia que se atrasava, porque era de noite, mas ainda tinha sol. Então ele pediu, não, esse sinal não é bem-vindo para mim, poderia dar um outro sinal? E ele disse, tá, então, é mais fácil a sombra se adiantar ou se atrasar? Então diz, já que é mais fácil a sombra se atrasar, então eu digo que o sinal vai ser que a sombra vai se adiantar 10 graus.
E assim aconteceu. Além dessas, tem outras e outras situações que Deus tem intervindo na própria natureza, mudando as estações e as formas de ser. Isso para provar unicamente de que Deus não nos abandonou, de que Ele contraria até as próprias leis da gravidade, as próprias leis naturais, para defender um dos seus filhos. E Ele diz, por você, Ele é capaz de mandar todos os anjos do céu para te proteger de uma situação. Se para Deus que não há nada impossível, Ele pode fazer isso por você, você acha que cuidar desse mundo que está caindo Ele não pode? Acredite. Deus faz mais por você do que você pode imaginar. E Ele espera simplesmente que mesmo que você não entenda, você acredite nisso. Tem um pensamento de um amigo meu que eu gostaria de ler com você. A fé garante que Deus é eterno. A fé garante que Deus é criador. A fé garante que Deus é mantenedor e que te ama. E acima de tudo, a fé nos ajuda a entender o que Deus existe. Tenha um restante de dia agradável e nos encontramos amanhã na próxima lição.